Olá, tudo bem? Estou aqui com vocês mais uma vez para falar sobre um assunto que eu gosto muito, um assunto que tem trazido para mim aí uma satisfação na hora do estudo e na hora dessa concretização dos conhecimentos de tudo aquilo que eu li, de tudo aquilo que eu estudei. E este assunto nada mais é do que os mapas mentais. Bem, eu me chamo Fernanda Valenciano, eu sou psicopedagoga e professora e eu venho para compartilhar para vocês um pouco dessa minha prática, tanto como pessoa, como profissional, né? Como também eu uso em sala de aula. Eu vou mostrar para vocês aqui esse material, tá? Né? Dominando as técnicas dos mapas mentais com Tony Buzan, e vou contar um pouquinho dessa história e de como que a gente pode utilizar, né, esse material a nosso favor, tanto como pessoa, aí no momento dos estudos, né? Olha, vou mostrar aqui para vocês, tá? Como também, né, você que é professor pode usar isso aí como uma metodologia na sala de aula e aos meus alunos que me assistem, que me seguem, as outras pessoas, como que pode também utilizar isso no dia a dia. Bom, antes de chegar aos mapas mentais, é preciso eu fazer com vocês aí um contexto, né, um panorama histórico de tudo isso. Existe um estudioso, né, chamado David Ausubel, tá? Que ele trazia já há muito tempo o momento da aprendizagem significativa, né? Então, nós temos aí um contexto em que, para que possamos aprender alguma coisa, que isso nos faça sentido e que isso traga um conhecimento elaborado e que esse conhecimento ele não se perca, né, no decorrer do tempo aí dos anos, a minha aprendizagem ela precisa ser significativa. Então, como funciona isso? Ele trazia um conceito muito importante chamado de subsunsores. O que seriam esses subsunsores? É como se fosse pontos de conexões daquilo que eu já sei para aquilo que eu estou aprendendo, né? Então, assim, é engraçado porque aí já vem na minha cabeça Vygotsky também, né? Com a mediação do conhecimento, né? E esse professor mediador. Então, eu sei um conceito, quero aprender um novo conceito, quero chegar a esse conceito real. E aí, então, eu tenho um ponto de partida, que é o quê? Um conteúdo já de conhecimento meu, uma base. Esse é o subsunsor que o David Ausubel ele traz nessa aprendizagem significativa. Bom, como que funciona isso? Eu vou tentar pegar um papel aqui para vocês, só para vocês entenderem, né? O que seria isso na prática, tá? Vamos lá então, né? Eu vou ficar meio aqui de ponta cabeça, mas não tem problema, tá? Então, eu tenho aqui um conceito já existente, certo? Esse conceito existente, vamos supor que seja aí sobre substantivo, vamos pensar na língua portuguesa. Então, eu compreendo que é substantivo, sei que substantivo é tudo aquilo que dá nome às coisas, né? Então, a caneta é substantivo, cortina, computador, celular, caderno, né? Cabelo, olho, sobrancelha, tudo isso é substantivo, é tudo aquilo que recebe um nome. Esse é o meu conceito, esse é o meu subsunsor. Agora, a partir do momento, para essa aprendizagem minha ser significativa, eu tenho que fazer ramificações desse saber. Então, eu vou criando novos conceitos, vamos imaginando aqui para vocês, e esses novos conceitos vão ligando a outros novos conceitos. Então, substantivo, eu tenho substantivo concreto. Então, quais são os meus substantivos concretos? Eu tenho substantivo abstrato. Quais são os meus substantivos abstratos? Então, a partir de uma ideia-chave, de um conceito, eu vou criando novos conceitos, então a minha aprendizagem se torna significativa, tá? Isso é o que David Ausubel colocava, né, dentro das suas pesquisas. Lembrando que David Ausubel, ele é, assim como Piaget, assim como Vygotsky, assim como Vallon, ele nada mais é do que, como que eu posso dizer, pesquisadores dessa educação, desse desenvolvimento humano, dessa construção do saber e do conhecimento, tá bom? Assim, generalizando para vocês essa informação. E aí, o que houve, né? Apareceu, então, o Novak, tá? O Novak, ele nada mais era também
do que um seguidor do David Ausubel. E aí ele trouxe, então, um novo conceito, né? O conceito dos mapas mentais. Porque o David Ausubel, na aprendizagem significativa, ele não falava em mapas mentais, ele falava em mapas conceituais. Porque a partir de conceitos, de subsunsores, de conceitos-chave, eu criava, então, novos conceitos. Então, ele falava de um mapa conceitual, tá? O David Novak, não. Ele veio para trazer o quê? Uma ideia de mapa mental. Então, aí já veio um processo neurológico, né? De como que funciona a neurologia. A gente sabe, dentro dos estudos, que quando você tem, né, uma informação e essa informação, ela é transmitida, né? A gente tem ali, nesse momento de transmissão dos neurônios, nós temos as sinapses, que é quando esse conhecimento, ele acontece, tá? Então, para isso, eu preciso também ter um conceito-chave, eu preciso ter uma base. Então, você que é professor, né? E aí você que é aluno, eu sempre falo isso. Gente, a aprendizagem, ela não surge do nada. Não tem como do nada eu começar a falar a respeito de um assunto sem antes ter uma base para esse assunto, né? Então, isso daí é em tudo na nossa vida. Não tem como, por exemplo, um chefe de cozinha vai ensinar lá uma receita, vai ensinar um bolo, sem antes determinar esses ingredientes do bolo. O que é farinha, para que ela serve, o que é o fermento, para que ele serve, o que é o ovo, para que ele serve. E aí, então, eu chego num conceito generalizado, que é o bolo. Mas, para isso, eu tenho que ter o quê? Subsunsores. Eu tenho que ter de base alguns conceitos já bem pré-determinados para mim, estipulados, para que eu possa criar, então, novos conceitos. Isso é aprendizagem significativa. Bom, e depois de tudo isso, veio, então, o Tony Buzan, né? Com base no David Ausubel, no David Novak, perdão, não é David Novak, é Joseph Novak. Ele trouxe, então, aqui, né, dominando as técnicas dos mapas mentais. Para começar, mapa mental não é uma aranha de milhões de pernas, né? Tem gente que faz mapa mental assim, vou colocar aqui para vocês. Ele coloca lá um conceito e ele vai fazendo isso daqui. Me perdoem aí, né, essa falta de coordenação motora de ponta cabeça. E ele vai colocando palavras. Isso daqui é uma aranha de milhões de pernas. Isso daqui é um brainstorm, é uma tempestade de ideias. Em cima de um conceito eu vou criando ideias, mas essas ideias não se interligam. Então elas não são mapas. É só nós pensarmos, por exemplo, um mapa mesmo. Quando você pega lá um mapa para chegar a um determinado lugar, você vê que uma estrada vai ligando a uma rodovia, que vai ligando a outras estradas, então tudo isso tem uma conexão. Isso é mapa mental. Não tem como eu falar em mapa mental num emaranhado de ideias soltas, jogadas e dizer, nossa, isso é mapa mental. Não, está errado. Para começar, mapa mental, ele parte do conceito de uma imagem. E é a partir dessa imagem que eu vou criando novos conceitos. Claro que existem muitas pessoas que na hora de fazer esse mapa mental, eles não conseguem criar essa, como que eu posso dizer para vocês, essa imagem. Mas cria-se ali uma palavra-chave. Então, eu vou falar sobre trovadorismo, mas qual que é a minha palavra-chave? Literatura portuguesa. Então, dentro de literatura portuguesa, eu tenho o conceito de literatura medieval e eu tenho, então, o trovadorismo. Dentro de trovadorismo, eu tenho o meu contexto histórico, eu tenho minhas características e eu tenho aí as produções literárias. Dentro desse contexto histórico, eu tenho o século XII, eu tenho os trovadores, eu tenho as cantigas, eu tenho Portugal como reino portucalense, eu tenho uma língua que não é escrita, é uma língua falada, chamada galego-português. Então, vocês estão percebendo que eu faço ramificações de um conceito-chave e vou criando novos outros conceitos? Isso é mapa mental, tá? Uma outra característica do mapa mental muito importante são as cores, né? A utilização de cores para cada conceito determinado. Então, eu tenho ali um conceito-chave, que é literatura, e eu criei, né, 3 outros conceitos aqui para vocês. Então, dentro de literatura portuguesa, eu tive trovadorismo. Outro conceito que é um subsunsor, né, que é
como que eu posso dizer para vocês, é um ponto ligado ao meu conceito geral, que é a literatura. Dentro desse trovadorismo, eu criei 3 novos conceitos: contexto social, contexto histórico, características e produções literárias. Então, cada um desses tem que ser determinado por uma cor diferente. Então, um verde, um vermelho e um azul. Por quê? Porque as cores, elas acionam o nosso sistema de memória, né? Ligada às linguagens, ligada ao cérebro, e aciona ao sistema límbico também, tá? Então, por exemplo, como que eu posso explicar isso para vocês? Quando eu penso assim, só para vocês saberem, fruta, você já criou uma imagem na sua cabeça. Amarela, você criou outra imagem. Qual? Todas as frutas amarelas. Aí eu coloco cítrica, você colocou laranja. Então, as cores, elas são determinadas a conceitos que te faz memorizar, que te faz relembrar na hora em que você precisa desse conhecimento para alguma coisa. Daí, né, os mapas mentais. Gente, para vocês terem ideia, eu já fiz mapa mental de um livro lido, né? Eu li um livro da Isabel Alarcão, que eu não lembro agora. Escola Reflexiva. E o que eu fiz quando eu acabei de ler o livro? Eu falei, gente, eu preciso saber o conteúdo desse livro. Não dá para eu ficar resumindo tópicos e conteúdos. Vou criar um mapa mental sobre o livro. Então, eu coloquei lá, Isabel Alarcão, que é a autora, Escola Reflexiva, que é o título, e eu fui criando aí ramificações de todas as ideias que eu tive, e com elas eu fui ligando outras ideias. Mas é muito importante a determinação das cores para esses conceitos, para que eles façam ligações a conceitos pré-existentes e te dão, então, uma memória para que você possa, na hora que você precisa, lembrar disso com mais precisão, tá? Eu vou pegar aqui para vocês um mapa, só para vocês terem uma ideia. Deixa eu pensar. Aqui, ó. Bacana essa imagem. Ó. Então, nós temos aqui a aplicação, né? Então, nós temos uma chave. Dentro dessa chave de aplicação, né? Nós temos aqui lar. Então, chave liga ao lar, que liga amor, família, amigos e passatempos. Feito isso, dentro, né, ainda a chave liga ao lar, a chave também liga ao trabalho, liga à memória, ao bem-estar, à criatividade, à educação. Aí dentro do termo educação, a chave que liga a educação, ela liga à escola, à universidade, a estudos, a exames. Vocês conseguem perceber a importância das cores? Eu estou criando aqui um mapa mental sobre o conceito chave. Deixa eu ver esse mapa pronto aqui, só para vocês compreenderem um pouco melhor. Olha esse mapa pronto. Percebam que ali dentro, né, desse conceito de aplicações, estão as chaves que eu tenho do lar, eu tenho da educação, eu tenho do bem-estar, eu tenho do meu trabalho, da memória. O que foi criando ali? Novos conceitos. E ele é ligado a imagens que me façam lembrar. E isso pode ser feito em todas as disciplinas, para quem estuda aí na escola, né? Só para vocês terem uma ideia, eu vou ler só esse trechinho para vocês aqui. Embora este mapa mental contemple as 6 principais aplicações do mapeamento mental, que é uma chave para tudo, pense em quais seriam os 6 aspectos que você escolheria se fosse fazer um mapa mental representando as 6 áreas principais da sua vida. Será que seriam as mesmas? Trabalho, memória? Então, eu deixo uma dica, né? Eu deixo aí para vocês uma tarefa, digamos assim. Olha aqui, outro mapa mental. Olha, para vocês verem. Tá? Eu deixo aí para vocês. Tentem fazer um mapa mental, né? Postem aí nos comentários. Compartilhem esse vídeo. Dê o seu like. Se inscreva no canal, né? E vamos fazer essa ideia valer a pena, ok? Muito obrigada e eu espero ter contribuído aí para vocês, para uma aprendizagem na vida de vocês mais significativa. Um beijo, fiquem com Deus. Principais da sua vida. Será que seriam as mesmas? Trabalho, memória? Então, eu deixo uma dica, né? Eu deixo aí para vocês
uma tarefa, digamos assim, né? Olha aqui, outro mapa mental, olha, para vocês verem, tá? E deixo aí para vocês, tentem fazer um mapa mental, né? Postem aí nos comentários, compartilhem esse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal, né? E vamos fazer essa ideia valer a pena, ok? Muito obrigada e eu espero ter contribuído aí para vocês, para uma aprendizagem na vida de vocês mais significativa. Um beijo, fiquem com Deus.